Fala, fala galera, tudo bom? Eu sou o Carlos Menor, tô aqui no meu bunker em casa, nessa época de pandemia, não tô no QG Bustilho, mas eu vim aqui trazer para vocês um pouco desses jogos interessantes. Oh My Goods, de Alexander Pfister. Esse jogo aqui, ele é um jogo de cartas, tá? Bem bacana. E antes de começar o vídeo, tá? As explicações dos jogos. Outro dia eu fiz o open box dele. Antes de falar das explicações, eu quero aqui mandar um abraço para Ana, pro Bustilho, do QG Bustilho. Tamo junto sempre. E quero também agradecer a algum dos colaboradores, alguns dos parceiros, tá? Aí embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, tem os nossos parceiros, os nossos amigos, tá? Quero agradecer em especial a PlayEasy, playeasy.com.br, que tá sempre com a gente. Quero também agradecer o Dos Gatos Board Games, tá sempre aí trazendo inovações e peças novas pra gente, beleza? E é isso. Vou trazer um pouquinho das explicações aqui. Não deixe de seguir a gente. Não deixe de entrar no canal QG Bustilho. Não deixe de assistir os nossos vídeos, compartilhar, dar um cliquezinho aí no sininho para receber quando tiver vídeos novos. E não deixe de nos seguir também, de seguir na nossa página no www.bustilho.com.br. Beleza, galera? É isso aí. Voltando aqui, o Oh My Goods é um jogo de 2015, mas ele foi considerado o melhor jogo de 2015 na Áustria, tá? Ele veio pela Paper Games, tá? A Paper Games que trouxe esse jogo pra gente aqui no Brasil. O jogo é composto por 110 cartas, lembrando que é padrão europeu, de 59 por 91 milímetros cada carta. Ele é de 14, a partir de 14 anos, de jogabilidade de 2 a 4 pessoas e leva mais ou menos uns 30 minutos, certo? Esse joguinho é um joguinho bem bacana, eu já joguei umas 2 vezes aqui para trazer as regras para vocês, beleza? E eu tenho também a expansão Oh My Goods, Revolta em Longsdale. Só que esse aqui eu vou deixar para deixar vocês curiosos. Eu vou trazer as regras dessa expansão num próximo vídeo, beleza? Vamos lá. Para começar o nosso jogo é composto por alguns tipos de cartas, tá? Então nós temos aqui nesse jogo bacana aqui, vou colocar aqui do lado, nós temos as cartas de fundo marrom, tá? As cartas de fundo marrom, que elas são usadas como produtos, tá? Ela marca os produtos que a gente fabrica. O jogo é basicamente construção, produção, aumento de riqueza para fazer mais construções, contratar ajudantes e assim por diante, certo? Então nós temos a carta de fundo marrom, tá? Como já foi explicado. Nós temos a carta de fundo azul, que ela representa a carvoaria. Tá? Eu vou explicar para vocês o que é isso aqui, o que significa isso. Nós temos as cartas dos trabalhadores. Tá? Nós temos 4 cartas, porque são 4 jogadores, então até 4 jogadores, então nós temos esta carta, certo? 4 cartinhas. Nós temos 8 cartas de ajudante, tá? Lembrando que cada ajudante tem uma diferença aqui, tá? Eu vou explicar mais pra frente. E também uma coisa muito interessante é que toda carta de ajudante e trabalhador, numa face, ela é masculina. Na outra face, ela é feminina, para representar ambos os sexos, tá ok? Aqui para vocês verem, masculino, tá? E a menininha do outro lado. Todas as cartas são desse jeito. Outra coisa interessante, esse jogo é formado por 4 fases.
E esta carta representa cada fase. A primeira fase é a distribuição de cartas, a segunda fase é o nascer do sol ou abertura de mercado, a terceira fase é pôr do sol ou fechamento de mercado, e a quarta fase é construção ou produção, tá ok? Então é legal porque aqui tem a sequência do que tem que ser feito. Um resuminho da sequência dos turnos, beleza? Então vamos lá, vamos preparar o nosso jogo. Em primeiro lugar, tem que ser distribuídas as cartas da carvoaria, lembrando que elas parecem iguais, mas não são iguais, tá? Elas têm uma pequena diferença, como vocês podem ver aqui no cantinho da carta, tá? Então você embaralha para 2 jogadores, 2 cartas. 3 jogadores, 3 cartas. 4 jogadores, utiliza-se as 4 cartas. Então eu vou fazer aqui de um jogador só, tá? Só para mostrar para vocês. Lembrando que não dá para jogar de um, mas eu vou fazer de um só para mostrar como que coloca as cartas, como monta o jogo e a jogabilidade e regras, ok? Então vou pegar uma cartinha. Estou aqui com uma carvoaria, beleza? As cartas restantes, guarda-se na caixinha. Nós temos os trabalhadores não precisam embaralhar porque são todos iguais, certo? Então a gente pega um trabalhador, como eu estou jogando na versão masculina, vou colocar o trabalhador homem. Se fosse na versão feminina, trabalhadora mulher. Ok? As cartas restantes a gente reserva, a gente guarda, certo? Lembrando que eu vou colocar na posição como se você que está assistindo fosse o jogador. Então essa carta ficaria virada na mesa para você, certo? Os ajudantes, a regra é a seguinte. Nós temos 8 ajudantes, tá? Quando se jogam de 2 pessoas, lembrando que a gente tem 8 ajudantes, mas tem 16 versões. Quando se joga de 2 pessoas, utiliza-se 4 ajudantes. Quando se joga de 3 pessoas, 6 ajudantes. E de 4 pessoas, 8 ajudantes. Utiliza-se todas as cartas, certo? Então, como aqui eu vou fazer uma versão como se eu estivesse jogando de 2 pessoas. Então, eu vou embaralhar, tá? Vou embaralhar bem. Então, vou pegar 4 ajudantes e vou colocar 4 ajudantes neste canto da mesa. Então, vamos supor que nós estivéssemos jogando em 2 pessoas. Essas cartas ficariam no canto, tá? Para essas 2 pessoas poderem visualizar. Se estivéssemos jogando em 4 pessoas, essas cartas ficariam num canto, de modo que todos pudessem visualizar, tá? Ele não é utilizado no momento, eu vou explicar qual é o momento que se utiliza esse ajudante, certo? O resto que sobrou vai para a caixa. Bom, nós temos as cartas de fundo marrom. Como eu disse, ela serve de moeda, número de produtos. O que seria o número de produtos? Vamos lá. Nós temos várias cartas. Essas cartas de fundo marrom, elas têm várias funções, tá? Eu vou explicar cada uma delas. Então veja bem, eu tenho aqui uma tanuaria, certo? É uma construção. Então, veja bem, esta construção aqui, a tanuaria, ela vale 11 moedas, tá? Esse escudo com o número é o número de pontos que o jogador vai obter no final do jogo. Isto aqui é a matéria-prima que vai se utilizar para fazer uma produção. Aqui é o número de matéria-prima que eu preciso e quais as matérias. Aqui eu tenho um minério e um algodão. E aqui eu tenho um produto pronto, tá? Então eu vou precisar de 3 minérios, 2 algodões para produzir um barril, certo?
Então vamos lá. Lembrando que no jogo nós temos várias construções. Uma tanuaria, uma ferramentaria, nós temos uma fundição, certo? Então nós temos, tá vendo? Com outras cores, nós temos sapataria, nós temos a padaria, nós temos a alfaiataria e assim por diante. Nós temos várias, certo? Vamos pegar essas cartas, vamos colocar no monte, certo? E aí decide-se quem vai começar o jogo. Quem vai ser o primeiro que vai distribuir as cartas e vai começar o turno. Tá ok? Então, diz no manual de regras que quem começa o jogo, quem começa o turno, é o trabalhador que maior se esforçou, tá? Nas produções, que teve o trabalho mais duro. Confesso que não entendi esse significado nas regras, uma vez que, iniciando o jogo, não tem como saber quem produziu mais, quem trabalhou duro. Então eu aconselho, entre os jogadores, decidir quem começa o turno, ok? Então, para começar o turno, eu vou distribuir as cartas. Eu já distribuí a carvoaria para cada um dos jogadores e já foi distribuído um trabalhador para cada um dos jogadores, ok? Então, se dá início ao jogo distribuindo 7 cartas, tá? Que seriam 7 produtos para cada jogador. Então, cada jogador começa com 7 carvões, tá ok? O carvão tem o valor de uma moeda. E se distribui mais 5 cartas para cada jogador, ok? O jogador, essas cartas ficam fechadas em cima, nesta posição em cima da construção, tá ok? E estas cartas que foram distribuídas para cada jogador, o jogador ele vai pegar e vai olhar essas cartas, tá? Ele vai olhar essas cartas e vai ver o que ele tem na mão. Então aqui no caso, tá? Eu tenho uma guilda que tem um minério, vou virar aqui, uma guilda que tem um minério de ferro. Eu tenho aqui um trigo, outro trigo, um pedaço de madeira e um pedaço de madeira, certo? São matérias-primas, tá ok? Seguro essas cartas na minha mão. Após todos receberem as 5 cartas, começa o jogo. Então, o primeiro jogador vai e compra mais 2 cartas, tá? Comprei 2 cartas. Saí com mais um algodão e um minério, tá ok? Lembrando, aproveitando que nós estamos no início do primeiro turno, existe esta carta em especial, tá? A guilda, que vocês podem observar aqui embaixo, ela não tem produção de nada, tá ok? Ela não tem produção nenhuma. O que significa isso? Que esta carta, ela serve o quê? Quem tem essa carta na mão, tá? Quem tiver essa carta na mão, logo no primeiro turno, tem que comunicar que ela tem uma guilda. Então, tá aqui. Eu tenho direito a comprar mais uma carta, certo? Então, eu venho e compro mais uma carta. Eu tirei novamente uma guilda. Não é porque eu tirei uma guilda que eu vou poder comprar outra carta. Não. Esta guilda, ela vai servir que qualquer carta vai poder me produzir essa matéria-prima, um barro, ok? Então vamos lá. Feito essa jogada, lembrando que o jogador ele tem o direito a trocar todas as cartas dele. Ele vê, por exemplo, aqui na carvoaria, eu preciso de 2 palhas, de 2 trigos e de uma madeira para produzir um carvão. Então, eu não preciso de minério de ferro, eu não preciso de algodão, eu não preciso de minério de ferro. Então, o que eu vou fazer?
eu vou pegar essas 4 cartas, tá? E posso trocá-las. Ponho no monte de descarte em separado, certo? E pego mais 4 cartas. O que nós temos que observar também é que as cartas são construções. Então, vamos supor que eu queira que seja vantajoso para mim, na próxima rodada, construir, vamos ver aqui, uma padaria, certo? Então, eu não vou descartar essa padaria. Eu vou segurar, porque eu vou ter o turno para construção, ok? Feito isso, o jogador que iniciou o jogo, que está distribuindo as cartas, ele vai para a segunda fase, que é abertura do mercado ou nascer do sol, certo? Algumas cartas têm esse solzinho aqui, não sei se vocês estão vendo, mas tem esse solzinho que significa o quê? Abertura do mercado tem que ter 2 sóis, tem que ser aberto 2 sóis na mesa, tá ok? Para a abertura do mercado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um monte e vai abrir o mercado. Então, ele vai abrir, tem um sol aqui, e ele vai abrindo as cartas até sair um segundo sol. Aqui, ó, saiu um segundo sol, abriu o mercado, certo? Então, nós temos um mercado aberto, e nós temos, sendo que o mercado, quando for colocado essas cartas para o mercado, coloca-se exatamente nesta posição, apenas para que veja a matéria-prima a ser utilizada. O que é essa abertura do mercado? Este material que é colocado na mesa, todos os jogadores podem utilizá-lo, ok? Para fazer uma produção, para ter um produto em sua fábrica ou seu escritório, ok? Então, para vocês entenderem, foi aberto aqui, certo? Nascer do sol. Então, neste momento, os jogadores vão olhar as suas cartas e vão decidir o que eles querem fazer. Então, por exemplo, eu acho interessante construir, que eu quero fazer uma construção. Lembrando que essa construção tem um custo, ok? Mas eu vou pegar esta construção que eu quero fazer e vou colocá-la abaixada desta maneira até um próximo turno, até o quarto turno, que seria produção e construções, ok? Todos os jogadores fizeram isso, decidiram o que vão fazer. O jogador que está distribuindo as cartas vai fazer o fechamento do mercado. Então, ele vai novamente abrir as cartas, um sol aqui, e vai abrindo até sair o segundo sol. Ok? Então, fechou o mercado, põe o baralho de lado e aí termina a terceira fase. A quarta fase é construção, certo? E fabricação. Então, neste caso, para mim, tá? Todos os jogadores, na verdade, tendo a sua sequência, certo? Primeiro jogador, segundo jogador, em seu turno, a pessoa vai fazer o que for necessário. Lembrando que esses produtos podem ser usados por todos os jogadores e eles não saem da mesa nesse quarto turno, tá? Então vamos lá. Eu preciso de 2 trigos e uma madeira para fazer um carvão, ok? Eu posso usar o que tem na mesa, como eu posso usar o que eu tenho na mão. Neste momento, esqueci de... voltando um pouquinho, lembrando na hora que for decidir a construção, o que vai ser feito, é necessário escolher, tá? O trabalhador. Nós temos 2 tipos de trabalhador. Nós temos o trabalhador animado e o trabalhador preguiçoso, tá? Isso é feito no segundo turno, na hora que se decide a construção, ok? Então, veja bem, eu tenho o animado, tá? E eu tenho a carinha dele, não sei se dá pra ver, aqui ele tá sorrindo, aqui ele tá de mau humor.
O que isso influencia? Se eu decidir usar o trabalhador bem-humorado, eu produzindo tudo, utilizando todos esses materiais para produzir um carvão, eu ganho 2 cartas marrons, tá? Ao final da produção. Se eu utilizar o preguiçoso, qual é a vantagem? Você pode descartar um produto ou uma matéria-prima para a produção de um carvão ou de um produto qualquer. Então, eu preciso de 2 trigos e uma madeira. Se eu não tiver um trigo ou uma madeira, eu posso fazer essa produção. Então, eu posso, com um trigo e uma madeira, fazer um carvão, ou apenas com 2 trigos, fazer um carvão, certo? Só que, qual é a desvantagem? Como eu fui desleixado na produção, eu ganho apenas um produto para o meu monte, ok? Então, decidido na segunda fase, certo? Eu quero o trabalhador animado, ok? Então vamos lá. Voltando então, nós estávamos na quarta fase. Na quarta fase é onde é o momento da produção. Então vamos lá. Eu tenho 2 madeiras aqui. Eu preciso de uma madeira e 2 trigos. Eu tenho 2 madeiras aqui. Eu utilizo apenas uma. Eu tenho 2 trigos, certo? 2 trigos na minha mão. Eu descarto esses 2 trigos, certo? Eu descarto esses 2 trigos e ganho um carvão. Para esta produção, como eu usei o trabalhador feliz, eu ganho dois produtos. Eu venho no monte, pego 2 produtos e coloco em cima do meu monte na minha fábrica, ok? Só que eu ainda tenho nessa carvoaria a produção em massa, que está simbolizado aqui no cantinho, dentro dessa corrente. Todas as cartas têm alguma coisa parecida com essa. E o que significa? Como eu fiz o produto principal utilizando essas 2 matérias-primas, eu posso utilizar apenas uma matéria-prima para ganhar este carvão, utilizando apenas cartas da minha mão, certo? Então vamos lá. Para vocês entenderem, eu tenho um pedaço de madeira e apenas este pedaço de madeira. Então eu posso produzir mais um carvão, porque eu entrei na produção em massa. Tá ok? Dito isso, eu pego esta carta que eu tenho essa matéria-prima e ponho no meu monte. Ou seja, eu ganhei um produto a mais, ok? Quando, ainda estando na minha vez, eu vou apresentar a carta que eu quero construir. Então, eu quero construir uma vidraçaria, ok? Então, eu posso construir uma vidraçaria pagando o custo de 2 moedas. Como é que eu sei isso? O carvão vale 1 moeda. Então, eu preciso de 2 produtos para construir uma vidraçaria. Vamos supor que tivesse alguma outra carta, por exemplo, a tecelagem. Ela vale 3 um tecido. Então, cada produto que eu tivesse da tecelagem, ele valeria 3 moedas, ok? Então, para eu construir essa vidraçaria, eu preciso de 2 moedas, 2 produtos, porque cada produto vale 1 moeda. Pego essas 2 cartas e vai para o monte de descarte, ok? Construí minha vidraçaria. Muito bem. Terminada a jogada de todos os jogadores, passa-se o baralho ao jogador do lado e ele passa a ser o que vai fazer os quatro turnos, tá ok? Distribuição de cartas, nascer do sol ou abertura de mercado, fechamento de mercado ou pôr do sol
e a jogada final, que é produção, construção, certo? Na próxima jogada, eu tenho 4 cartas. Então, o que o jogador vai fazer? Quem estiver distribuindo vai lhe dar mais uma carta para você ter 5 na mão, e você vai poder comprar mais 2. Lembrando que você pode descartar todas ou nenhuma carta. Tá ok? O jogo termina quando houver 8 construções. Quando alguém colocar a 8ª construção no jogo, o jogo tem mais uma rodada e finaliza. Ok? Para se adquirir, na regra original, diz que cada jogador pode contratar apenas 2 ajudantes, tá? Na segunda edição, a regra foi modificada, dizendo que cada jogador pode comprar quantos ajudantes quiser. Eu confesso que eu prefiro a regra da primeira edição, porque fica mais justo e todos têm chance de ter um ajudante a mais, certo? Esse ajudante, ele tem um custo. Ele tem um custo em valor, mas ele tem uma peculiaridade. Para se contratar um ajudante é necessário cumprir esta linha. Ou seja, neste caso, precisaria ter 4 construções amarelas para poder comprar esse ajudante, certo? Tá vendo? Aqui são 3 construções pretas, num custo de 2 moedas. Eu posso comprar apenas um ajudante por turno. Lembrando que eu prefiro a regra de que, no máximo, 2 ajudantes. Esse ajudante ele não pode ficar junto com o trabalhador. Ele tem que estar numa construção em separada. E nessa construção ele fica indeterminadamente. Ele só pode ser modificado ao pagamento no turno. Ok? Ele tem que ser definido no primeiro turno, aonde ele vai ficar, e na rodada seguinte, no primeiro turno novamente, você só pode modificá-lo ao custo de 2 moedas. Então, passando para uma outra construção. Ok? Como se conta os pontos do jogo para saber quem ganhou? Os pontos que são válidos são esses escudos, tá ok? Então, soma-se todos os escudos de todas as construções do jogador, soma-se o número de escudos, a pontuação dos escudos do ajudante, ok? E ainda, cada 5 produtos que você tiver na mão, em cada construção, vale 1 ponto. No caso de empate, na pontuação, e aí soma-se os escudos, mais 1 ponto para cada 5 cartas de produtos. Havendo um empate, o jogador que tiver mais cartas de produto excedente, ele ganha o jogo. Então vamos fazer só para vocês entenderem. Vamos imaginar que eu e o Bustilho estivéssemos jogando. Eu tenho 13 produtos e ele tem 10. Nós dois ganhamos 2 pontos, mas eu tenho 3 produtos sobrando, certo? Na soma geral nós empatamos, mas como eu tenho 3 produtos sobrando, eu ganho o jogo, ok? Eu acredito que as regras principais, todas as regras eu passei para vocês. É um jogo tranquilo, é um jogo fácil. Acredito que 2 ou 3 turnos a gente acaba pegando o jeito do jogo e a sequência do que tem que ser feito, tá ok? Parece ser um jogo bem divertido, um joguinho bem bacana, tá? Eu confesso que eu joguei 2 vezes sozinho para aprender o jogo, mas em breve nós vamos estar no QG Bustilho, jogando com o Hugo, com a Ana, ok? E é isso aí. O jogo foi explicado para vocês. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Não esqueça de nos seguir. E qualquer dúvida que tiver, eu vou tentar esclarecer para vocês num próximo vídeo. Tá ok? Quero agradecer a todos e quero também mandar um abraço para o Bustilho e para a Ana. Quero mandar também um abraço para o pessoal do Dos Gatos Board Games, da Play Easy, ok?
E até mais, galera. Eu sou o Carlos Menor e fico por aqui com essa explicação. Um abraço.